gente vai falar sobre persona e brand persona, porque é a partir disso que a gente vai começar a entender o nosso público. E como diria Camila Vidal da Moving Girls, personas são pessoas com visões de mundo buscando um lugar de pertencimento, e eu nunca achei uma definição melhor. Então hoje a gente vai falar sobre como definir persona e brand persona de uma forma mais humanizada. Em qualquer pesquisa que você for fazer no Google de como definir a sua persona, você vai descobrir o básico de uma pessoa para você definir o que é persona. Hoje eu vou te ensinar essa forma básica porque eu acho importante você saber antes de saber a versão humanizada, até para você fazer uma conexão entre uma e outra, que podem ser sim um complemento perfeito, a união das duas. Então vamos lá. Como definir a sua persona e a sua brand persona? A brand persona é a pessoa da sua marca. Então eu vou falar hoje sobre esse outro lado que quase ninguém nunca fala. E aí vocês vão definir a sua persona da mesma forma que eu defini a minha brand persona. A brand persona é quem é a sua marca, qual é a representação dela. Então se a gente fosse falar pensando, por exemplo, na Farm, não vou falar em JG para não ficar muito clichê. Se a gente fosse pensar na Farm, qual seria o sexo de uma menina da Farm? Provavelmente sexo feminino. Qual seria a idade, a faixa etária de uma menina da Farm? Provavelmente adolescente, jovem. Aonde ela moraria? Provavelmente no Rio de Janeiro, cidade de praia. Seria uma vibe ali mais suave, mais tipo de boas. Quais seriam os gostos dessa menina? Quais lugares uma menina da Farm frequentaria? Ela frequentaria alguns lugares mais de boas, assim, tipo um sambinha, mas não aquele sambinha de meio de rua, sabe? Aquele samba mais requintado, digamos assim. Porque tecnicamente a Farm é uma marca cara. Tecnicamente não, né? A Farm é uma marca cara. Então as pessoas que consomem, a gente tem que pensar que seria dessa classe, né? Então aí a gente já também começa a pensar no estilo musical da menina Farm. Seria aí um pouquinho de samba, seria um MPB, uma coisinha mais música brasileira. Qual seria o período que a menina da Farm gosta mais de sair? Provavelmente de dia. Então a gente já começa a destrinchar várias coisas que fazem a gente entender quem é realmente o nosso público. Porque a gente tem que definir essa brand persona, né? Que é a pessoa da nossa marca. Porque a gente precisa se comunicar com essa pessoa. Não adianta eu querer definir a minha marca como uma marca como eu, sei lá. Tipo, vai que a dona da Farm tem 50 anos. Deve ter. Vai que, tipo, ela tem 50 anos e, pô, a Farm sou eu. Então, assim, uma pessoa de 50 anos falando com a menina de 17. Não vai bater o linguajar, entendeu? Eu sabendo a minha brand persona, eu vou saber exatamente a pessoa que eu tenho que comunicar, a linguagem que eu tenho que falar para eu atrair essas pessoas. Então, todo esse destrinchamento assim de classe etária, de onde mora, o que veste, qual período gosta de sair, aonde mora, tudo isso vai ajudar a gente a entender um pouco de como é o comportamento do nosso cliente. Mas a gente precisa entender também a forma humanizada de definir a nossa persona, então vamos lá. Quando você vai definir a versão humanizada da sua marca, tem um único passo, que é apenas você pensar na sua jornada. O que você vivenciou, quais foram as suas dificuldades, o que você tinha medo, quais eram os seus sonhos. Tudo é muito a sua realidade, porque você vai atrair pessoas que estão compartilhando ali da mesma realidade, que já vivenciaram tudo isso. Então uma versão humanizada de uma marca que a gente quer atrair, de um público que a gente quer atrair, é uma versão da gente mesmo, é o que a gente chama de persona modificada, que eu prefiro chamar de persona humanizada, porque faz muito mais sentido pro que a gente está falando aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer aí essa outra versão, de entender um pouco mais sobre persona. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários